Ninguém vai crer em Cristo enquanto não entender o porquê precisa crer nele. Ele veio para tirar os pecados do mundo. Cristo é a solução para o problema do pecado. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, indica-nos a verdade que quando pecamos, só há uma recompensa para o pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Deus, lá no princípio, instituiu uma lei dizendo que se o homem pecasse, e pecado, por definição bíblica, é desobediência à lei de Deus, é todo desacordo com a lei de Deus. Então, quando Deus disse, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Adão, nosso representante federal, escolheu junto com Eva pecar, desobedecer a Deus. A única consequência era aquela que o próprio Deus estipulou em lei: se comerem, morrerão. Então o salário do pecado de fato é a morte. E aí Paulo introduz uma outra verdade no capítulo 6 de Romanos, o verso 23. Todos pecaram. Então no capítulo 3 ele diz, não há um sequer que não tenha pecado. E no capítulo 6 ele diz que o salário da morte, do pecado, é a morte. Então veja, se nós estamos todos condenados, se pecamos porque nascemos em pecado, a única recompensa que nos é dada e devida é a morte. Diante de tal notícia desesperadora, porque não é só a morte física, temporal, mas é a morte eterna, de uma condição decaída na qual pagaremos pela eternidade diante de Deus, vem uma resposta salvadora. Se você exercer fé em Cristo, se você for fiel em Cristo, você terá vida eterna. Fé em Cristo é uma resposta à condição de um homem caído, de um homem que não tem resposta para si mesmo, para suas lutas pessoais e espirituais. E então Cristo é essa resposta. Cristo não pode ser uma resposta temporal, porque você está enfermo, porque não deu certo os seus relacionamentos pessoais e interpessoais, ou porque financeiramente você não está indo bem. Cristo não responde a nada disso. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Então, em primeiro lugar, a fé que você deve exercer em Cristo é uma fé salvadora no que diz respeito à sua condição pecaminosa, o seu estado de condenação para a morte eterna. Nós muitas vezes nos esquecemos do porquê cremos em Cristo e começamos a crer nele porque é bonitinho ser calvinista, é da moda ser reformado. Vamos ser presbiterianos, afinal de contas, ser presbiteriano é levado em conta na nossa sociedade, dá status social. Ou alguns creem porque a mamãe e o papai pediram, ou porque alguém na sociedade exigiu, ou porque no momento atual no qual vivemos, ser gospel é bom. E assim então os motivos são os mais variados. Cristo é resposta para o pecado. Se você quer ser fiel em Cristo, você precisa exercer fé em Cristo, e uma fé salvadora que diz respeito à sua condição pecaminosa, a fim de que Ele possa salvá-lo e redimi-lo.